comum o questionamento sobre para quais tipos de lesões as cirurgias dermatológicas realizadas no consultório podem ser utilizadas. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente chama de cirurgia dermatológica cirurgias geralmente ambulatoriais e, portanto, realizadas no consultório médico e geralmente com anestesia local, sem necessidade de internamento, de sedação. E elas podem ser usadas para tratar desde lesões benignas de pele, retirada de sinais benignos, quanto para retirada de lesões suspeitas de malignidade ou já com confirmação de serem um câncer de pele. Então, lesões consideradas benignas muitas vezes têm indicação de ser retirada por inúmeros motivos, muitas vezes motivos estéticos, cosméticos, lesões que são benignas, mas que incomodam, então acabam sendo retiradas por conta disso, sempre com cuidado muito grande para que a cicatriz não fique mais aparente do que a própria lesão. Outra indicação possível para retirada de lesões benignas de pele são geralmente incômodos físicos que as lesões podem causar, então geralmente quando elas estão localizadas em áreas de atrito, como região de pescoço, região de axila, de virilha, em mulheres nas linhas do sutiã, então áreas onde elas ficam tendo atrito com a roupa principalmente e podem ser sintomáticas ou às vezes até um foco de uma infecção secundária, como nos casos dos cistos, por exemplo. E por fim, quando essas lesões provavelmente benignas apresentam algum tipo de modificação. Então, mesmo que às vezes as modificações que elas apresentem não sejam preocupantes, muitas vezes por precaução nós optamos pela retirada e as enviamos para uma análise histopatológica, que é o que nós chamamos de biópsia. Já entrando nessas questões de biópsias, que também se enquadram nos procedimentos dentro da cirurgia dermatológica, esse é um procedimento extremamente realizado no consultório, praticamente todos os dias, e ele serve para retirar um pequeno fragmento de uma lesão, onde a gente precisa esmiuçar melhor a causa dela, conseguir fechar o diagnóstico. Então, a biópsia ela é um procedimento bastante comum, realizado da mesma forma como uma cirurgia, mas a gente retira somente um pedaço da lesão e envia para análise. Nesses casos, a gente consegue muitas vezes confirmar se as lesões são completamente benignas ou se existe já um início ou um câncer de pele já estabelecido. Lesões suspeitas ou lesões malignas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, podem também ser tratadas com cirurgia dermatológica no consultório. Então, grande parte das lesões de câncer de pele a gente consegue tratar aqui, nesse esquema ambulatorial, com anestesia local, a pessoa vai embora no mesmo dia, então com bastante conforto nesse sentido. Já nos casos de lesões confirmadamente malignas, ou seja, câncer de pele, a grande maioria das vezes a gente também pode tratar cirurgicamente no consultório, numa sala de cirurgia adequada, com anestesia local, retirada da lesão completa e com uma margem de pele boa em volta, que é o que nós chamamos de margem de segurança, e sutura, ou seja, pontos. Então, lesões que a gente sabe que são malignas ou já foi confirmado pela biópsia, é muito importante que a gente tenha essa margem de segurança e que o fechamento dessa cirurgia seja por pontos. Essa é uma pergunta muito frequente, se é possível nós cauterizarmos sem dar pontos, lesões malignas, lesões de câncer de pele. E na grande maioria dos casos, a resposta é não. Tem exceções, sim, a gente pode abordar isso em outros momentos, mas a grande maioria dos casos é importante a gente saber que lesões malignas precisam do fechamento por pontos, por sutura. É isso que garante que ela conseguiu ser retirada na profundidade correta. Quando nós só cauterizamos, geralmente essa é uma retirada muito superficial. Portanto, se o seu receio é que para fazer uma cirurgia de retirada de câncer de pele é necessário de um internamento, ir para o hospital, anestesia geral, saiba que na grande maioria das vezes isso não é necessário. Então, uma boa avaliação dermatológica em consulta consegue definir muito bem e já fazer esse planejamento cirúrgico das suas lesões.